Hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta aos Romanos, focados, sobretudo, no núcleo da mensagem evangélica, que é o que nós chamamos de querigma. Eu preparei essa aula, digamos assim, como se fosse uma espécie de casca de cebola, que a gente vai tirando e vai chegando ao núcleo. E, embora o Fernando tenha feito uma apresentação sobre a vida de São Paulo, eu queria fazer também uma breve apresentação, especialmente me concentrando nos fatos que são relevantes para a composição da carta aos Romanos. Bom, como nós sabemos, São Paulo nasceu por volta do ano 5 da era cristã, mas a sua conversão se deu apenas no ano 33, entre 33 e 36. Esse evento é importantíssimo porque São Paulo é o autor da maior parte do Novo Testamento. E foi São Paulo que delineou a teologia do Novo Testamento. Portanto, os seus escritos são fundamentais para o cristianismo. Ele é batizado em Damasco, depois nós sabemos que ele fica um período na Arábia, conforme ele diz na carta aos Gálatas, uma espécie de retiro. Depois ele volta para Damasco, tem que fugir à noite dentro de um cesto. Então ele vai a Jerusalém. Ali em Jerusalém ele tem um famoso encontro com Tiago, Pedro, Tiago e João, considerados as colunas da igreja, e volta à cidade natal, que é Tarso, ali na atual Turquia. Ora, dali ele vai a Antioquia e permanece 11 anos em Antioquia, junto com Barnabé. De lá, ele é enviado pela comunidade de Antioquia, juntamente com Barnabé, e faz a primeira viagem missionária, em que ele percorre toda aquela região da Ásia Menor, Chipre, Éfeso, Esmirna, todas aquelas regiões da Ásia Menor. Ele volta para Antioquia para comunicar a conversão dos pagãos, os grandes frutos que eles estavam obtendo com as conversões dos pagãos, e de lá vai para Jerusalém, onde acontece o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, em que eles discutiam sobre a obrigatoriedade da observância da lei mosaica. Nós sabemos que havia, digamos assim, dois partidos na igreja. Um queria que a igreja fosse uma espécie de seita judaica, messiânica. E outro dizia, olha, essa dispensação acabou, agora é o momento de iniciar uma nova dispensação, aquela que tem a ver com o Novo Testamento, com a nova aliança. Claro que São Paulo era partidário dessa posição, e ali essa posição se consolida e ele começa a segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem, ele vai com Silas. Barnabé tinha seguido outro caminho por causa da questão com São Marcos, né? Que tinha abandonado os dois, e depois Barnabé não queria que ele voltasse. Então, São Paulo
vai para regiões um pouco além da Ásia Menor, passa pela Síria, pela Cilícia, chega até a Galácia e entra em contato com, sobretudo, aquele mundo grego. Fica 3 anos em Éfeso e depois vai para Corinto. É ali que ele escreve a carta aos Romanos. É nesse ambiente. Eu vou falar da cronologia das cartas para a coisa ficar mais simples, mas já quero assinalar isso agora. Ele volta a Jerusalém durante esse período. Eu vou voltar a esse assunto, porque ele é muito importante para entender a carta aos Romanos. E lá em Jerusalém, ele é preso, porque o acusam falsamente de profanar o templo. Ele é levado para Cesareia e, depois disso, como o seu sobrinho avisa que há um plano para matá-lo no caminho para Jerusalém, porque em Cesareia eles entendem que aquilo não tem nada a ver com um crime civil. O problema é religioso e, portanto, tinha que ser resolvido em Jerusalém. Mas eles iam matar São Paulo no caminho para Jerusalém. Então, diante disso, já tinha acontecido, quando ele sai de Éfeso para Jerusalém, aquele episódio tão forte, quando um profeta chamado Ágabo amarra as mãos e os pés de Paulo, dizendo: te espero em Jerusalém, cadeias e prisões. Mas ele vai. E de fato o que acontece é que ele apela para Roma, diante da ameaça de morte, e é levado para Roma. É muito interessante que é justamente aí que, no caminho para Roma, ele estava convicto que a vontade de Deus é que ele fosse para Roma, para de lá ele chegar até a Espanha, que era o que ele queria. Justamente no caminho para Roma, acontece o naufrágio na ilha de Malta, em que eles ficam 14 dias perdidos no meio do mar, numa escuridão tremenda. O anjo aparece a Paulo e diz: olha, quem ficar aqui nesse barco não morre. Eu te dou a vida de todos eles. E de fato, quem fica no barco não morre. Depois, quando chega na ilha de Malta, eles tentam fazer um fogo, e aí sai uma víbora, pica Paulo, e como não acontece nada com ele, no primeiro momento eles achavam que ele era um assassino, porque foi picado por uma víbora. Quer dizer, Deus o perseguiu no mar e agora manda uma víbora para picá-lo, é porque ele é um assassino. Só que como ele não passa mal, como ele fica muito bem, aí mudam, né? Aí dizem que ele é um deus. Não, ele é um deus, então, porque se ele foi picado por uma víbora e não morreu. Mas o fato é que foi muito importante essa paragem em Malta, porque eles passaram ali o inverno e Paulo conseguiu evangelizar os líderes da ilha e criar uma base cristã naquele lugar. Dali, ele foi para Roma, ficou em prisão domiciliar, e ali ele escreve as chamadas epístolas da prisão: Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. É muito interessante que é justamente aqui, enquanto São Paulo está preso, que ele tinha que ser protegido pela guarda pretoriana, enquanto preso, para ser julgado por César. Ele evangelizou a maior parte da guarda pretoriana e eles se converteram mesmo. Uma coisa maravilhosa. Foi solto e, mais uma vez, começa uma viagem missionária, mas dessa vez explode a perseguição de Nero e durante a perseguição de Nero ele é martirizado. Nessa segunda prisão, ele escreve as 2 cartas a Timóteo,
exortando Timóteo a permanecer firme na fé. Ora, se nós tivéssemos que traçar um quadro cronológico das epístolas de São Paulo, nós diríamos que a primeira epístola, sem dúvida, a primeira epístola aos Tessalonicenses. E a gente sabe isso porque São Paulo resolve ali coisas práticas, coisas muito pontuais, problemas que haviam na comunidade. Como ele faz uma menção à segunda vinda de Cristo, e aí o povo começa a parar de trabalhar, e começa a dizer que a vinda do Senhor é iminente, ele escreve uma segunda carta para corrigir a interpretação errada que esses membros da igreja deram. Depois, ele escreve a primeira carta aos Coríntios para resolver problemas também na comunidade de Corinto, que era uma comunidade altamente carismática, mas que tinha coisas estranhíssimas que aconteciam dentro dela. Nós sabemos que Paulo funda a comunidade de Corinto, assim que ele sai de Atenas, mas ele parte para Éfeso e deixa em Corinto Apolo, que é um judeu muito versado nas Escrituras, que se tinha convertido a Cristo. E uma grande divisão acontece na comunidade, e ele precisa resolver problemas morais. Tinha um fulano lá que tinha se casado com a mulher do seu pai, e São Paulo manda entregá-lo a Satanás, e é uma coisa pesada. Depois ele escreve a segunda carta aos Coríntios, falando, olha, manda ele ficar em paz, eu já entendi, deixa para lá, né? É meio que deixando a situação, ele percebeu que tinha pegado muito pesado com o incestuoso. Depois ele escreve a carta aos Gálatas, possivelmente na Macedônia, que aí sim ele enfrenta os judaizantes. A carta aos Gálatas é uma carta extremamente forte que São Paulo escreve, porque ele vai de cara, ele está realmente irado contra os judaizantes, o pessoal que estava querendo fazer a igreja voltar às práticas judaicas. Então ele pega pesado e diz coisas do tipo, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E conta a briga que teve com Pedro, foi a primeira treta printada da história do mundo, está na Bíblia, né? Ele brigou e publicou a briga, né? E tudo mais. A carta aos Gálatas é curtinha, mas é uma carta muito interessante. Depois de escrever a carta aos Gálatas, ele escreve a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é como que um desenvolvimento da carta aos Gálatas. Aquelas ideias que na carta aos Gálatas estão condensadas de maneira quase que sumária, Paulo as escreve de maneira mais profunda e teologicamente mais bem acabadas. Depois ele escreve as cartas do cativeiro, já voltaremos daqui a pouco à carta aos Romanos. Ele escreve as cartas do cativeiro, Filipenses, Colossenses, Efésios, Filêmon e, por último, as cartas pastorais na segunda prisão, né? 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito e estes são... A carta aos Hebreus, embora nós a estudemos no Corpus Paulino, a autoria dela, em geral, hoje em dia já os especialistas, os estudiosos dizem que não é de Paulo, é de um discípulo de Paulo muito próximo e assim por diante. Bom, carta aos Romanos. Qual que é a importância dessa carta? Vejam,
o que está acontecendo na igreja de Roma que leva São Paulo a escrever uma carta? Como vocês sabem, em Roma, durante a encarnação do Nosso Senhor, governava César Augusto. Depois, passou a governar Tibério César. E a Tibério César sucedeu Cláudio. Aliás, Calígula, antes, terrível, e depois Cláudio. Durante o império de Cláudio, acontece uma seca terrível e uma grande fome assola todo o império. E o que Cláudio faz? Cláudio expulsa os judeus de Roma. E eles voltam para Jerusalém sem ter nada, absolutamente nada. Eles estavam realmente pobres. É justamente aí que São Paulo tem uma ideia. A ideia é fazer uma coleta em favor dos santos em Jerusalém, para ajudar os irmãos que, tendo origem judaica, foram expulsos novamente para Jerusalém. Isso aparece claramente na primeira e na segunda carta aos Coríntios. São Paulo organizando essa coleta. Depois que na primeira aos Coríntios ele fala sobre isso, ele é difamado, então ele escreve na segunda aos Coríntios uma apologia ao seu apostolado, que é muito bonita, aliás. O que acontece? Nesse momento, Paulo está em Éfeso. Ele desce para Jerusalém levar a coleta junto com vários irmãos. É lá que acontece a sua primeira prisão. A quantidade de oferta que Paulo leva a Jerusalém é tão grande que isso chama a atenção do governador Félix. O pessoal fica interessado no dinheiro que eles estão levando para os santos em Jerusalém. Ora, Cláudio morre. E então, os judeus que tinham ido a Jerusalém voltam para Roma. E quando voltam para Roma, voltam, dentre eles, vários judaizantes. Vários que querem fazer as pessoas seguirem as mesmas prescrições já caducadas do judaísmo. Circuncisão, as festas judaicas, toda a dieta característica dos judeus, os alimentos kosher e essas coisas todas. Para nós, isso parece uma coisa assim, quase sem importância, né? Pô, o que tem que comer um toucinho de porco? Qual é o problema? Mas nós precisamos entender que, para as religiões antigas, a dieta era absolutamente central. Por exemplo, nós temos o candomblé. O candomblé é uma espécie de religião primitiva que se conservou como tal até os nossos dias. É politeísta. Cada orixá tem o seu alimento específico, tem a sua dieta específica e assim por diante. As religiões antigas eram assim. Portanto, isso tudo estava entranhado na alma de todos eles. Era realmente um problema. A mesma coisa a circuncisão. Era uma prática profundamente arraigada. E, portanto, os pagãos que vinham para a igreja
tinham que ser confrontados com esses cristãos oriundos do judaísmo e que tinham um apelo judaizante para que seguissem as práticas judaicas. É então que São Paulo escreve a carta aos Romanos para abordar este problema, para tocar neste assunto. E aqui eu já quero dizer algo que me parece muito, muito, muito importante, que é o seguinte: Lutero e Calvino se debruçaram grandemente sobre a carta aos Romanos. É o texto preferido dos reformadores, talvez até a carta aos Gálatas um pouquinho mais. Digamos assim, Gálatas, Romanos e Efésios são os textos preferidos dos reformadores. A carta aos Romanos, muito fortemente, por causa da doutrina da justificação. Diferentemente de Lutero e Calvino, outros reformadores que conheciam melhor a língua grega, como Erasmo de Roterdã e outros da mesma época, pensavam diferente sobre a interpretação que se dava ao papel das obras na justificação. Ou seja, a interpretação de Lutero e Calvino, que foi a que prevaleceu sobre todo o movimento reformado, a despeito de Erasmo, dos anabatistas, etc., é a de que o homem foi totalmente corrompido e a fé se dá a salvação se dá exclusivamente pela fé, sem nenhum tipo de importância dado às obras. Aquilo que nós fazemos não tem importância para a salvação. É tão simplesmente a fé. As obras, mesmo depois da justificação, não importam nada para a salvação. Essa é a interpretação clássica de Lutero e Calvino. Porém, entre os próprios protestantes, nos últimos 50 anos, especialmente os que estudam a teologia paulina, surgiu uma escola chamada Nova Perspectiva sobre Paulo. Por exemplo, creio que o autor mais representativo dos que estão por aí seja o Anthony Wright, mas há outros também, cujo nome não me lembro agora. Todos eles voltam à tese anterior à reforma. Ou seja, quando São Paulo fala que as obras não importam para a salvação, ele está se referindo às obras cerimoniais judaicas. Aquilo que para o judeu era o mais importante. Ou seja, comer carne de porco ou não, comer sangue, não sei o quê, guardar a lua nova, a genealogia, a tribo, a procedência, criar uma espécie de cristianismo superior, que é o judeu, que se tornou cristão, e depois tem os pagãos que deveriam seguir a lei judaica, mas não seguem, enfim, esse tipo de coisa. Ou seja, quando São Paulo hostiliza a lei, ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando de todas essas prescrições cerimoniais que caíram em obsolescência, que já não têm mais utilidade nenhuma, que pertenciam à aliança que Deus havia feito com Moisés. E a teologia da Nova Perspectiva é muito importante porque se vocês tiveram qualquer contato com interpretações reformadas, luteranas, da Carta aos Romanos, a interpretação
as pessoas carregam é a de que você é justificado exclusivamente pela fé e nada do que você faça depois da justificação tem importância nenhuma. Inclusive você pode cometer os piores pecados. Se você crê, você será salvo. Não é assim. Essa nunca foi a interpretação católica, nunca foi a interpretação dos pais da igreja, e hoje, mesmo entre os protestantes, a nova perspectiva sobre Paulo já os tem feito perceber que, no fundo, a igreja católica sempre teve razão. Ora, dito isso, vamos à estrutura da carta aos Romanos. Eu queria dar uma estrutura bem simples, para que vocês pudessem até memorizar e enfrentar a carta aos Romanos de uma maneira mais descomplicada. E depois eu vou chegar ao núcleo que eu pretendo atingir aqui nessa exposição. A carta começa sempre com saudações, mas a primeira parte da carta aos Romanos é o que eu diria, se Paulo vai anunciar as boas novas, ele começa anunciando as más novas. Ou seja, ele começa mostrando o quê? Qual que é o tema, no fundo, dessa primeira carta? Ele demonstra a depravação universal. Ele começa mostrando a depravação dos pagãos. E depois ele demonstra a depravação dos judeus. Ele começa no capítulo 1 a falar da depravação pagã, dizendo que eles não glorificaram a Deus, o seu entendimento foi obscurecido, tornaram-se tolos, trocaram a glória de Deus por ídolos, por imagens, e por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, e aí ele descreve os pecados contra a natureza, e todos os pecados dos pagãos. Depois ele fala, já no capítulo 2, sobre a depravação, no fundo, mesmo daqueles que procuram viver uma vida moral elevada, porque ele diz, os que não têm lei cometem pecado contra a sua própria consciência. É interessante que na carta aos Romanos é a primeira vez em que se fala claramente da consciência moral. Por assim dizer, da lei natural. Depois ele fala dos judeus, do Israel que foi infiel. Até que ele chega ao versículo 23 do capítulo 2 e emite o seu juízo final. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a conclusão da primeira parte. Ele demonstra a depravação total. A partir do versículo 24, ele começa a abrir, capítulo 3, versículo 24, ele começa a abrir o panorama da graça. Então, ele diz, esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus. É Ele que Deus expôs como instrumento de expiação com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos sob a tolerância de Deus, e para demonstrar sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo aquele que tem fé em Jesus. Onde fica então a vanglória? Fica excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E assim vai. Ele mostra, ele expõe o tema principal e ele vai discorrer sobre isso, dando Abraão como exemplo no capítulo 4.
capítulo 4 vai só se ocupar de Abraão, mostrando que Abraão foi justificado pela fé. Porque ele creu que Deus ressuscita os mortos e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Citando aqui o texto da Escritura. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. No capítulo 5, São Paulo fala dos frutos da justificação, especialmente comparando Adão com Cristo. Como em Adão todos pecaram, em Cristo todos reviverão. Ele é o novo Adão. Ele começa uma nova criação. No capítulo 6, ele fala especialmente sobre o batismo. Ele mostra como nós fomos sepultados com Cristo no batismo, para com ele ressuscitarmos, vivemos uma vida nova. É aí que São Paulo diz que o pecado não pode mais nos dominar, porque nós já fomos mortos para o pecado. E nós nascemos agora para a justiça. Só que aí no capítulo 7, ele mostra como existe um dilema em todos nós. Embora pelo batismo nós tenhamos morrido para o pecado, existe em nós uma inclinação desordenada ao mal. É o tema do capítulo 7 da Carta aos Romanos, que para mim é o texto mais sincero da história humana. Aquele em que São Paulo mostra a lei de maldade e pecado que está nos nossos membros. Ele diz: o meu corpo foi vendido como escravo. O bem que eu quero não faço. Ao invés disso, faço o mal que não quero. Em minha mente está o conhecer o bem, mas não praticá-lo. E ele chega ao fim desse dilema, no final do capítulo 7, com aquele grito: infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí ele entra no capítulo 8, o glorioso capítulo 8 da Carta aos Romanos, que é um dos textos mais maravilhosos do Novo Testamento, quando ele mostra a obra do Espírito Santo em nós. Então vemos os capítulos 9, 10 e 11, em que ele fala sobre Israel. Ele fala, no capítulo 9, sobre o passado glorioso de Israel. No capítulo 10, sobre a rejeição que Israel teve do Messias. E no capítulo 11, sobre o juízo que virá sobre Israel. E a conversão que haverá dos judeus. No capítulo 12, vem a parte moral da epístola, que é a última parte, e aí ele fala sobre o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com as autoridades, o relacionamento com os fracos. É lá no capítulo 14 que ele fala sobre aqueles que se escandalizam, que nós temos que ser fracos com os fracos. Nós precisamos protegê-los do escândalo, etc. Fala dos alimentos impuros, ainda sobre essas questões judaicas, mostrando que é preciso não escandalizar as pessoas pela nossa liberdade. E ele termina o capítulo 15 falando sobre a liberdade, no fundo, da fraternidade que nós devemos ter como irmãos. Fala da coleta aos santos de Jerusalém, fala da sua vinda a Roma, da viagem que ele pretende fazer a Roma, e ele termina no capítulo 16, apresentando a recomendação de Febe, uma diaconisa, uma serva, né? Que possivelmente foi quem leu essa carta para a igreja de Roma, e fazendo saudações a todos os irmãos. Esse é o esquema geral da Carta aos Romanos.
Então, repassando sumariamente, os 3 primeiros capítulos, a depravação universal. Depois ele fala sobre a boa nova da justiça de Deus, da justificação. No capítulo 4, o exemplo de Abraão. No capítulo 5, o paralelo entre Cristo e Adão. No capítulo 6, o batismo. No capítulo 7, a nossa fraqueza, mesmo persistente depois do batismo. Capítulo 8, glorioso, fala sobre a obra do Espírito Santo. 9, 10 e 11, Israel. A partir do capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, a parte moral, sendo que ele fala dos deveres para com Deus, dos deveres para com o próximo, com as autoridades civis, com os irmãos fracos na fé, e termina por dar recomendações práticas sobre a coleta aos santos, a sua viagem a Roma, e apresenta a irmã Febe e faz as suas saudações. Esse é o esquema geral da carta aos Romanos. Agora vamos voltar e chegar ao que eu considero ser o núcleo da carta aos Romanos, o tema central da carta aos Romanos, que é justamente o que começa a partir do capítulo 3, versículo 24. Que é quando São Paulo fala sobre a justificação. Aqui, ele utiliza uma linguagem extremamente pesada. Ele diz o seguinte: todos os pecados estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, pela graça de Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus. Essa palavra redenção tem a ver, ela remete à ideia de escravo. Quando ele disser, no capítulo 7, que o seu corpo foi vendido como escravo, e o bem que eu reconheço em mim eu não consigo fazer. Ele está falando dessa posição universal de depravação que existe entre todos os judeus e gregos. Vejam, é muito interessante, e eu queria fazer só uma ressalva, porque às vezes os protestantes pegam esse versículo de Romanos 3, 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, para utilizar, por exemplo, como argumento contra a Imaculada Conceição, né? Só que São Paulo não está falando disso. Ele não está fazendo uma teologia, uma mariologia aqui. É uma tolice utilizar o texto para essa finalidade. O que São Paulo está fazendo é falando de uma realidade factual para toda a humanidade. Ele não está falando do mistério da encarnação, não está falando da cristologia, não está falando nada disso. Ele está falando simplesmente sobre um estado em que toda a humanidade se encontra. Ou seja, incapaz de salvação. O homem não pode se salvar. O homem está em situação de perdição, no que diz respeito à sua própria vida. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque nem sempre está claro. Vejam, a maior parte das pessoas tem uma ideia equivocada da salvação. E nesse sentido, a gente às vezes tem que dar um pouco a mão à palmatória para os protestantes. Por quê? Porque frequentemente o cristão católico, mas atualmente mesmo entre os evangélicos de uma cultura mais contemporânea, existe a ideia de que nós todos somos bons. E que a conversão é um tipo de melhoramento que Deus me dá. Então, eu já sou bom,
Aí eu sou tão bom que Deus fala assim, olha, quer saber? Vamos melhorar esse cara aqui. Aí você descobre Jesus e Jesus se torna o seu suplemento vitamínico. Ele melhora a sua condição. Qual é o problema desse tipo de mentalidade? E notem, isso está presente em muitas formas de pensamento. Por exemplo, se nós pegamos o catolicismo de tipo mais social, ligado à teologia da libertação, necessariamente você precisa apagar, ainda que não totalmente, mas ele tem que se tornar cada vez mais imperceptível. Eu tenho que apagar a doutrina do pecado original. Não tem jeito. Porque se existe o pecado original, como é que nós vamos construir o tal do reino de Deus? Não tem jeito. Porque o pecado original está ali. E é exatamente assim. Você cria um partido político para construir o reino de Deus, o que você consegue construir com isso? Um esquema de corrupção assim monstruoso. Qual é o nome disso? Pecado original. O pecado original está presente ali. Então, o catolicismo progressista, ele tem que ser pelagiano, ele tem que ser profundamente otimista em relação à capacidade humana de se salvar. Não tem jeito. Ele tem que olhar para o mundo de uma maneira otimista. Então, não, vamos incorporar as inovações na igreja, vamos abraçar a todos, porque Deus é misericórdia, Ele acolhe todo mundo do jeito que todo mundo é. Então não importa se você é um depravado, pervertido, um libertino, um vicioso, desgraçado, venha e você vai continuar do jeito que você está, porque nós aceitamos a todos. Né? O catolicismo progressista tem que ser pelagiano no sentido de que ele tem que apresentar uma visão da misericórdia que seja deflacionada. Ou seja, a misericórdia é barata. Por outro lado, muitas vezes o catolicismo conservador também tem que ser pelagiano. Por quê? No fundo, o que é que importa? Se eu estou fazendo isso, se eu estou seguindo esse rito, se eu estou seguindo aquele outro costume, se eu estou fazendo dessa maneira, se eu. Ou seja, se está voltado também para o humano, o resultado humano, aquilo que no fundo é um monumento à nossa própria vaidade. E eu posso dizer sem nenhum medo de errar, que boa parte do cristianismo que nós temos hoje em dia, e isso hoje se aplica indistintamente tanto a católicos quanto a evangélicos, perdeu a força que tem justamente por não ter compreendido o que São Paulo diz no começo da carta aos Romanos. Todos os pecados estão privados da glória de Deus. Não adianta eu querer achar que eu sou bonzinho, que eu sou o cara, que eu sou legal. Eu posso ser o melhor homem do mundo, sem Jesus eu vou para o inferno. Jesus não é um suplemento, ele é tudo, ele é o pão da vida. Sem Jesus eu não sou nada. Eu tenho que cair de joelhos aos pés da cruz. Eu tenho que me dar conta de que eu sou um pecador desgraçado. Eu acho tão absurdo o fenômeno que nós vemos hoje. Fulaninho se converteu ontem, hoje já está querendo dar lição de moral como influenciador na internet, julgando quem é ou quem não é católico, quem vai ou quem não vai para o céu,
qual missa é a verdadeira ou a falsa, qual papa é verdadeiro ou não é. Vai te converter, maldito, infeliz, vai para os pés da cruz, vai ser discípulo. Você entendeu o evangelho ainda? Não se converteu. Enquanto você não estiver caído, prostrado, atropelado pelo fato de que você não pode se salvar, você não entendeu o que é salvação. Você não entendeu que você é um escravo. Um escravo que foi redimido, ou seja, que ele foi liberto porque Deus se fez homem para se oferecer como escravo no teu lugar. Ele foi preso, ele foi acorrentado, ele foi torturado. É isso que São Paulo está dizendo. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção em Cristo Jesus. É Ele, Cristo, que Deus expôs como instrumento de expiação. O que significa isso? O que é expiação? Expiação, o conceito de expiação, para nós, ele não é muito claro. Porque nós pensamos sempre expiação como uma espécie de sofrimento para a gente melhorar. É tipo dieta para gordinho. Quer dizer, sofrimento, mas você tem que ficar mais magro. E aí, ou feliz ou magro, não tem alternativa. Né? Expiação não é isso. O significado teológico do que é expiação é bem entendido quando nós, por exemplo, lemos o livro do Apocalipse e ali se fala do cálice da ira de Deus. O cálice do furor da ira de Deus. O que é isso? O pecado, ele impõe entre nós e Deus não apenas uma separação, mas impõe uma verdadeira aversão. Porque Deus é santo. Nós somos pecadores. E o nosso grande problema, no fundo, é esse. É que Deus é santo. Esse é o nosso problema. E a santidade de Deus expele o pecado. O pecado é aversivo. Isso não tem nada a ver com sentimentos antropomórficos. Nossa, então Deus tem raiva. Nossa, Deus tem... Não antropomorfize. É algo que tem muito mais a ver com uma espécie de metafísica. O pecado é aversivo. É como água e óleo. É como dois polos opostos. Eles se contrapõem. O pecado é a santidade. Ora, é isso que a Escritura chama de ira de Deus. Quando São Paulo diz que Jesus foi feito instrumento de expiação, o que ele está dizendo é o seguinte: é algo muito forte. Ele está dizendo que, como nós não nos podemos salvar, Deus colocou um instrumento de expiação, ou seja, toda a aversão da santidade divina ao pecado foi descarregada sobre Cristo. A ira de Deus foi toda derramada sobre ele, ao invés de ser derramada sobre nós. É mais ou menos, se nós pegarmos uma imagem antropomórfica, uma pessoa que está com raiva e ao invés de bater no filho, que é pequeno, que provocou a ira dele, ele pega uma cinta e bate no chão, por exemplo.
até a raiva acabar. Aqui não é uma raiva humana, é a ira da santidade contra o pecado. É descarregada sobre Cristo. O que significa dizer que, se eu não estou debaixo de Cristo, eu estou debaixo da ira. Isto é absolutamente necessário para nós compreendermos a urgência de evangelizar. Não é à toa que no capítulo 10, depois de expor toda essa doutrina, São Paulo vai dizer: como eles vão crer se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso tem que ser pregado, eu preciso pregar. Por quê? Porque se a pessoa não entender isso, ela não entendeu nada. Esse é o núcleo. Quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu estou dizendo que Ele bebeu o cálice da ira até o fim. Ele bebeu o cálice da ira até o fim. Ou seja, Deus inventou um jeito de aliar a justiça à misericórdia. Porque se ele perdoasse a todos sem a necessidade de castigar ninguém, ele seria misericordioso, mas não seria justo. Se ele punisse a todos e não salvasse a ninguém, ele seria justo, mas ele não seria misericordioso. Então o que ele fez? Ele se encarnou para ser instrumento de expiação dele mesmo. Descarregar toda a ira pelo pecado sobre si. Ele inventou um jeito de nos salvar. Ora, quando nós não entendemos isso com nitidez, a salvação parece um negócio assim. Nossa, parece que Deus levou para o céu simplesmente. É uma graça barata. Eu não entendo o preço que ela tem. Tem o preço da morte de um Deus. Um Deus encarnado que foi completamente explodido, foi arrebentado no alto da cruz. E o que ele exige de nós? Ele só exige de nós uma coisa: fé. Só isso. Você tem que crer naquilo que ele fez e crer que é aquilo que ele fez que me salva. Não apenas o que ele fez, é ele mesmo que me salva. Mas ele me salva porque o que ele fez me salva. O que ele sofreu me salva. Só ele foi obediente até a morte de cruz. Só ele é justo. É como nós dizemos no Glória da Missa: só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Só vós. Só Ele. E, portanto, eu tenho que crer nele. Só que crer não é simplesmente crer no sentido fraco da palavra fé, né? Veja, os protestantes, eles, boa parte deles, não todos, né, mas eles professam a chamada fé fiducial, uma confiança no que Cristo fez, e não uma fé dogmática, como é a fé católica. Aos poucos, eles mesmos vão entendendo que, se não for dogmática,
essa confiança é uma confiança estranha. Eu não sei no que eu estou confiando, né? Porém, mesmo essa fé dogmática, ela pode ser entendida em sentido muito simples. É muito metonímico, eu queria dizer, muito parcial. Que é o simplesmente, como dizia Santo Agostinho, cum assentione cogitare, pensar com assentimento. Eu concordo com isso. Como as pessoas na rua, né? Você crê em Deus? Creio, claro que creio, imagina, sou uma pessoa de muita fé. Não é esse tipo de fé. É fé no sentido do Novo Testamento. Pistis. Que tem a ver com... A palavra pistis, fé, vem da palavra pit, que é a firmeza, por exemplo, que uma parede tem quando você prega o prego nela. Se você pregar o prego no barro, não tem firmeza. Mas se você prega o prego numa parede de tijolos, ela tem firmeza. Então, pistis é esta firmeza. Por isso que o autor da Carta aos Hebreus fala da fé como firme fundamento. Ou seja, eu tenho que apoiar a minha vida inteira em Jesus Cristo. Não é só no primeiro momento em que eu ouvi a pregação, ou quando a fé chegou a mim, antes mesmo de que eu pudesse crer com a minha própria inteligência pelo santo batismo, pelo santo sacramento do batismo. Mas é a firmeza com a qual eu me jogo em Cristo. É a firmeza que eu sinto nele, a ponto de eu me jogar no colo dele. É como, por exemplo, uma poltrona, né? Você imaginar uma poltrona gostosa, forte, dessas que te abraçam por inteiro. Você se joga na poltrona. Por quê? Porque você sentiu firmeza na poltrona. Isso é fé. Você se apoia totalmente em Cristo. Não como um cadáver, como pretendem os luteranos e quietistas. Como alguém vai ficar parado e ele vai fazer tudo. Não! Eu me apoio nele para que ele seja a fonte de tudo aquilo que eu faço. É o contrário. A grande diferença entre a fé católica e a... É difícil falar fé protestante, porque não há uma profissão de fé única. Mas pelo menos entre Lutero e Calvino. É a de que nós, depois da justificação, entendemos que Deus nos capacita a realizar atos sobrenaturais. Atos que são deiformes, como diz a teologia, que carregam a forma de Deus. E isso é o que faz com que esses atos tenham um valor diante dele. Só que, desde que feitos apoiado nele. Como diz Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de São João, sem mim nada podeis fazer. Enraizado em Cristo. Ou seja, São Paulo diz, é ele que Deus dispôs como instrumento de expiação, com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos. É justamente falando sobre o fato de que Abraão foi justificado pela fé, ele pega esse versículo de Abacuque e diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele
explica o que é a fé, ou melhor, o conteúdo da fé. Ele diz: que Cristo foi, versículo 25, entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Outra tradução, um pouquinho mais clara, diz: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o núcleo essencial daquilo que nós chamamos de querigma. Esse é o núcleo. E é isso que muita gente não entende nos nossos dias, e por isso não se converte. E por isso vira esse bando de cristão ruim, que não tem os frutos do Espírito Santo na alma. Não tem caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, não. É raivoso, é ódio, é veneno. Não tem os frutos do Espírito. Por que não tem? Porque está crendo errado, não entendeu do que se trata. Cristo morreu pelos nossos pecados, no sentido de que ele é instrumento de expiação pelos nossos pecados. Só que se ele só tivesse morrido pelos nossos pecados, nós ficaríamos como 0-0, né? Ele morreu, pagou os nossos pecados. Só que não foi só isso. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E Santo Anselmo trabalha essa ideia de uma maneira fantástica. Nós estamos aqui no Mosteiro Beneditino. E Santo Anselmo apresenta o pecado como dívida, que aliás tem muito a ver com o Novo Testamento. E diz que nós temos uma dívida infinita. Mas, ao morrer por nós, Cristo apresentou ao Pai um crédito super excedente. Porque Adão pecou como homem, mas Cristo redimiu como homem Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo é teândrico. Então, é assim, é um crédito infinito, e se nós pudéssemos dizer, qualificadamente infinito. E aí, como é que o pai vai pagar o filho por esse crédito infinito? O filho não precisa. Então ele diz: espera aí, deixa que eu vou pagar para ele, para ela, para ele, para ele, para ela, para ela. Ele vai justificando, ele justifica o pecador que se entrega a ele. E ele se torna, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, a nossa... Eu vou até pegar, porque é tão eloquente que não dá para substituir essa palavra. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é tudo. Ele é tudo. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ora, eu poderia falar muito mais, mas eu só vou pegar um aspecto disso que está entre o capítulo 7 e o capítulo 8 da carta aos Romanos. Que é o seguinte: nós não dependemos de Cristo apenas para a salvação, ou seja, para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas há um jeito certo de viver em Cristo. Ou seja, eu preciso viver apoiado em Cristo, totalmente nele. Porque quando eu vivo apoiado nele, quando eu peço, quando eu gemo,
O capítulo 8 fala de gemido. Fala que a criação inteira aguarda a manifestação dos filhos de Deus com que em dores de parto. E diz, e nós gememos interiormente aguardando a manifestação do Espírito. Mas antes ele já tinha dito, a carne tem desejos opostos ao do Espírito. Ele diz, agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Com efeito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou-te da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e por causa do pecado, e condenou o pecado na carne, a fim de que a justa sentença da lei seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, como a carne foi morta, como a dívida foi paga, eu tenho que viver a partir de um outro princípio, que é o Espírito, que é a vida espiritual. O que acontece com boa parte dos cristãos, mesmo os convertidos, os que entenderam o Evangelho e se converteram, eles recaem para a vida da carne, porque não conseguem viver apoiados em Cristo. Eles não conseguem dizer, eu não consigo, eu não posso. É o Senhor que me faz fazer. Eu dependo radicalmente do Senhor para tudo. Como Santa Teresinha, que recebeu conhecimento sobrenatural da sua própria fraqueza muito cedo, que dizia, por mim eu não posso nada, eu sou fraca, eu não consigo, eu não posso, eu sou a alma mais fraca do mundo. Eu preciso de Jesus. Aí ela conta, um dia Jesus me deixou sozinha e eu vi quanto fraco eu sou. No dia da minha profissão solene, meu pai não pôde estar e Jesus me deixou um pouco. Eu comecei a chorar, porque eu sou fraca, isso é que eu sou. O nosso problema é que nós não vivemos em Cristo. Por exemplo, tem muito cristão que vai à missa diária, mas por pura devoção exterior, para cumprir um checklist. Ele não vai à missa diária porque eu preciso de Cristo desesperadamente. Ele não reza o terço porque ele precisa de Cristo desesperadamente. Ele reza para cumprir um checklist. Ele não entendeu ainda. Eu preciso de Jesus para tudo. Se ele me largar um segundo, eu me torno o homem mais pecador da face da terra. Eu preciso dele radicalmente. E isto é viver em Cristo. Ele diz, os que vivem segundo a carne pensam ao que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito, ao que é do Espírito. Na verdade, o pensamento da carne é morte. E o pensamento do Espírito é vida e paz. Por isso o pensamento da carne é inimigo de Deus. Não se submete e nem poderia submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, enquanto o corpo está morto por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não estamos em dívida com a carne, como se devêssemos viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu preciso ser conduzido. Eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir. Não sou eu o motor da minha vida sobrenatural.
O motor da minha vida sobrenatural é o Espírito de Cristo, a quem eu pertenço, em razão do batismo. Vivendo de fé, ou seja, apoiado inteiramente nele. De fato, vós não recebestes espíritos de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial, e no qual clamamos, Abba, Pai. Quanto cristão vive como escravo? Obedece os mandamentos de Deus com medo de ir para o inferno. Não porque é filho e chama a Deus de Pai, Pai, Abba. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade não por ser querer, mas por dependência daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Esta é a liberdade. Liberdade não é o fazer o que eu quero. Liberdade é quando o impulso do infinito está em mim, eu me abro para ser guiado por Deus, naquela indeterminação maravilhosa de quem já não é mais dono de nada e nem precisa nada querer. Se liberta daquela pulsão egóica que o aprisiona em si mesmo, dessa tensão que nos escraviza. Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção filial, a redenção do nosso corpo, pois é na esperança que somos salvos. No entanto, uma esperança que se vê não é mais esperança. Como pode alguém esperar o que já vê? Se todavia esperamos o que não vemos, é porque o guardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. De fato, os que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Depois disso, que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com ele não nos daria todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Com efeito está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas de matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, eu preciso aprender a viver assim. Salvação não é uma coisa que aconteceu lá, no dia em que eu me converti.
Eu preciso aprender a viver assim, no espírito, completamente dependente de Cristo em tudo, guiado, gemendo o dia inteiro. Porque é na esperança que nós somos salvos. Nós estamos gemendo. A solução só virá quando Jesus Cristo aparecer no céu e vier buscar a sua igreja. Até lá nós estaremos aqui gemendo, sem saber qual é o próximo passo. Inteiramente dependentes do pão de cada dia. Cada dia. Eu só recebo para hoje, para agora, para esse instante. Não sei de nada do que vai acontecer daqui a 1 segundo. Eu preciso aprender a viver assim. Isto é viver justificado em Cristo. Eu preciso desistir de mim mesmo. Eu sou um projeto falido, fracassado. Eu já espero que isso seja uma realidade para todos nós, mas eu já entendi que eu não consigo. Eu não sei como é que se faz. Eu preciso ser guiado. Não como quem recebeu uma indicação, mas como quem está sendo guiado agora, pego pela mão, levado. Essa é a mensagem principal da carta aos Romanos. Ou seja, o Evangelho é muito simples. Ele morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Só isso. O resto é consequência disso. Portanto, é sempre sobre ele, é o que ele faz, é ele, não é sobre mim. Não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um efeito da ação sobrenatural dele em minha alma. Os impulsos vêm dele, a força vem dele, a graça vem dele, a inspiração vem dele, é dele. Só ele. E quando eu vivo assim, o nome disso é fé. Como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé. Isso significa, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou apoiado nele para tudo, para absolutamente tudo.